Bom, eu estou aqui, então, para fazer a abertura da primeira mesa do Seminário Intercena. A nossa mesa se chama Política e Urgência na Produção Artística Contemporânea. E aí a gente tem aqui, né, como palestrantes o Elilson. O Elilson é da turma 2016, está ligado à linha 2, Experimentações da Cena, Formação Artística. E ele vai falar sobre Por uma Mobilidade Performativa. Depois a gente tem a Claudete Félix. Meia hora. Mestra do programa de pós-graduação em Artes da Cena, turma 2015. Também da linha 2, Experimentações da Cena, Formação Artística. E o título da comunicação da Claudete será Teatro do Oprimido e Marias do Brasil, Profana Visibilidade Feminina com Arte e Lei. E, por último, Rodolfo Viana, também da turma de 2016, mas da linha 1, Poéticas da Cena, Teoria e Crítica, vai apresentar sua comunicação, que tem como título Se ela dança, eu danço. Acoendando? Acoendando a pose. O que é? Bom, tá. Acoendando a pose no gênero portrait. Ok? Cada um tem 20 minutos. 30? Cada um tem 30 minutos para apresentar a sua comunicação. E depois a gente abre ao final para fazer um debate com a plenária. Eu vou marcar os 30 e vou avisar quando faltarem 5 minutos. Pode ser? E se vocês também não quiserem usar os 30 minutos, quiserem terminar antes, tudo bem, não precisa ficar até os 30. Então, vou passar a palavra para o Elilson. Boa tarde. Primeiramente, fora Temer. Eu queria começar só... não, fora mesmo, eu ri, mas... Eu queria começar só reforçando acho que as coisas que a gente vem conversando aqui, uma fala da Adriana, né, da importância da gente estar fazendo esses eventos, estar trocando sobre nossos trabalhos, sobre o que a gente vem pensando e produzindo. Ainda mais neste ano, ainda mais dias antes deste ano, que continua. E hoje pela manhã um professor, amigo nosso, Otávio Leonídio, falou uma coisa que eu queria colocar, que ele reforçou a importância do trabalho ser fala. E eu acho que a gente está num tempo em que defender e cuidar das palavras está sendo mais do que primordial e, sobretudo, trocá-las entre nós para que elas ganhem mesmo corpo e reverberação, né? Mas para que a gente continue nessa produção de anticrimes, como coloca nossa querida Eleonora. Então, vou começar essa fala, que eu coloquei esse título por uma mobilidade performativa. Tentar fazer um breve apanhado desse ano, né, das coisas que eu vim pensando teoricamente a partir da prática. Estou na linha 2 e vou falar um pouco do meu campo de estudo e do percurso até aqui. E escolhi, dentre as coisas que eu fiz esse ano, 4 trabalhos para poder comentar junto com os temas que vêm surgindo com eles e a partir deles. E aí eu coloquei primeiro esse primeiro tópico, né, rotas de circulação, que é para falar um pouco da minha trajetória com essa pesquisa. O projeto que eu submeti para cá, para o programa, para o PGAC, tem esse título, Transportes Coletivos como Espaços Performativos, uma leitura e experimentação. A minha relação com essa temática, eu sou graduado em Letras, e em Letras eu fiz um trabalho intitulado Da Licença Abençoado, uma análise de aspectos discursivos nas performances em transportes coletivos. Desde a metade da graduação, eu me interessei fortemente pelos discursos de pedintes religiosos, ambulantes e artistas que ocupam ônibus e metrôs e acabam transformando o espaço com os seus recursos tecnológicos, desde distribuição de papéis a ganchos com produtos, demonstrações e, sobretudo, com a implicação do corpo num meio de circulação coletiva, passageira, e fui percebendo como essas atividades, essas ações tinham traços em comum, né? Desde as relações de poder e solidariedade, a partir das adjetivações,
que eles fazem em relação aos seus ouvintes, mas, sobretudo, a transformação do corpo do passageiro em espectador. Em espectador que pode ser um doador de esmola, um consumidor de produto, um crente ou um receptor de mensagem religiosa, e por aí vai. E, no decorrer da graduação, eu fui descobrindo que isso ia ser meu TCC, porque eu gravava, né, essas falas em ônibus, em metrô, já que eu passava muito tempo em ônibus, e eu achava realmente fascinante assim, aquelas falas, e eu amava inclusive até os religiosos, porque eram umas construções linguísticas incríveis. E, em seguida, eu fui fazer no governo Dilma, eu ganhei uma bolsa para fazer um intercâmbio em Lisboa, e lá eu descobri que isso já era parte da minha vida, porque eu fazia a mesma coisa. Eu não podia entrar no metrô, que eu já ligava o gravador, então fortaleci o trabalho lá, e lá descobri a relação da teoria do drama e do espetáculo, né? Já que era fazia letras, mas tinha um trabalho como ator em Recife, então comecei a perceber que ali eu podia juntar as duas coisas, e veio a teoria da performance no final de tudo, na graduação. Então eu defendi em julho do ano passado, e em setembro eu estava aqui para fazer o processo. Então eu realmente considero que é um trabalho em continuação, assim. E aí esses campos vão se aglutinando. E aí tem um diagrama com um pouco dessa pré-pesquisa, essa pré-etapa que foi em letras, que é um pouco desses 4 arquétipos urbanos que transformam esse espaço, né? E aí em palco, em arena, em púlpito, em assembleias religiosas, em meio filantrópico, que é como uma extensão da rua, e em feira livre. E um dos aspectos de letras que eu trago agora para a pesquisa focada em performance aqui é entender essa circulação dessas falas em ambientes que não são necessariamente planejados para isso, como uma extensão do discurso social, de tudo aquilo que circula, e aí é um conceito do Bourdieu, tudo aquilo que circula é passível de transmissão na sociedade. Então, a assimilação nos transportes de uma pregação religiosa ou de uma feira de produtos, ela é aceita mesmo constituindo uma coisa ilegal, porque a fala e o corpo estão ali como pai indissociável e está impregnada de memória discursiva e produção cotidiana de conversas, né, de relações entre pessoas. E aí tem muito também da minha implicação como passageiro, que é espectador, e o desejo forte depois de também ser atuante, inspirado, primeiramente por essas pessoas que eu encontro nas ruas, e também por outros artistas e teóricos no campo da performance agora. Para chamá-los de performers, que é o que eu estou tentando fazer aqui no trabalho, eu recorro primeiramente a teoria da performance mais ligada à antropologia, em autores como Schechner, e aí eu trouxe essa definição da Patrícia Leonardelli, quando ela cita o Schechner, que ele esquematiza de que modo a performance acontece, mediante 3 operações, e eu percebo que nos ônibus, metrôs, balsas, nesses transportes, a performance desses corpos, desses agentes linguísticos, começa a partir de um comportamento, de uma ação de interpretação corporal. Eu identifico cada um pelos seus materiais ou pela postura, nós identificamos, ou pela postura que eles assumem, geralmente em pontos centrais dos transportes, até desenhando ali um frame imaginário que chama a atenção para o seu corpo, que está ali em posição de destaque, e também utilizando a própria arquitetura, né? As tubulações do ônibus, que para a gente segurar, viram suporte para os ganchos, com todos os sacos de doces ali espalhados. Então, tem esse comportamento, que é essa imagem visual. A efetivação da ação, que é a apresentação, é a fala. Quase sempre, do pedinte ao ambulante, existe uma necessidade de partilha de uma vida para justificar aquela condição de vulnerabilidade social e apelar para a escuta e a possível solidariedade daquele concidadão atravessado por segundos ou por minutos e que tem que ser atraído o máximo possível por aquele discurso para que ajude, para que dê atenção. E a ação em si, que aí é o desenvolvimento da performance deles. E o meu intuito também é fazer essa ponte, né, entre essas duas áreas de investigação como da performance, mais ligada à antropologia, e aí o meu
a minha visão como espectador dessas ações, e depois o meu trabalho como performer nesses ambientes. E aí pegando mais a teoria da performance art, tentando fazer essa inter-relação. E aí muito me interessa, e trago muito meu trabalho, a questão da oralidade. E discutir muito a questão do regime grafocentrista da sociedade que a gente vive. E eu passei a perceber isso quando eu fazia a coleta de gravações. Além, claro, a oralidade é o recurso fundamental nesse tipo de intervenção, mas tem muita presença do texto escrito para validar, né? Desde a receita médica que é apresentada por um pedinte que tem que comprar um remédio, até o contrato de aluguel. Então tem a escrita ali, tem a imagem acoplada ali como um recurso para validar o que a fala está dizendo. E isso é uma coisa que me intriga muito, né? Essa desconfiança eterna com a fala. E aí, por isso que eu comecei também falando do trabalho, você fala, tudo mais. E a partir dessa leitura, né, sobre o grafocentrismo, e tem essa citação aí do Marcuse, que é um linguista, eu começo a pensar se, na verdade, o foco, né, das relações no dia a dia não estão centrados nas ações. Porque podemos dizer, talvez, que vivemos sob uma organização performativa, né? Está tudo organizado ali, tem vários preceitos de comportamento e de viabilização. Fico pensando se, na verdade, não é o drama enquanto ação. Então, talvez vivamos mais do que também, não mais, mas além de vivermos no mundo decididamente grafocêntrico, a gente vive num mundo que é relacionalmente dramacêntrico, né? Onde esses contatos viram contágios e circulam pelos lugares, transformando-os. E uma coisa que me interessa também é pensar como um performer, quer seja esse que eu tenho chamado de performance, ou nós, realizando nossos trabalhos, a gente cria esse dispositivo mesmo, que aí eu estou tentando pegar esse gancho com alguns autores da antropologia, como Goffman, de efetivar um frame de interesse, né? O que é que a gente dispõe na fala e no corpo para que em meios de circulação excessiva alguém consiga parar para a gente e olhar em que materiais, que discursos, que dispositivos, que estratégias discursivas e gestuais a gente dispõe para constituir, para sermos um frame de interesse. E aí, para começar a falar, o trabalho que eu apresentei para cá seria primordialmente sobre os transportes, mas chegando aqui, Rio de Janeiro, 2016, toda essa ebulição política, toda a questão da rua tão forte, eu passei a tratar no trabalho mais sobre a mobilidade urbana e tratar o transporte como o símbolo máximo disso, em relação ao planejamento. E aí são algumas coisas que eu tenho pensado a partir das disciplinas que a gente tem cursado aqui, dos trabalhos que têm sido feitos para elas, ou a partir delas. E aí, a mobilidade urbana, a gente sabe que tem várias instâncias ali de controle, né? Existem vários preceitos de como se portar nos lugares, desde as sinalizações até o excessivo policiamento em relação ao mover-se na cidade. E aí tem o conceito do LEPEC, né? Que trabalha em coreopolícia e coreopolítica, mas ele recorre ao Richard Sennett para fazer uma releitura da modernidade, falando de uma ilusão da automobilidade, que foi um grande traço na subjetivação, além da emancipação dos corpos na modernidade. E aí eles colocam o flané e o automóvel como os dois grandes emblemas dessa ilusão da automobilidade. Porque se o flané, na sua perspectiva derivante, ele vai caminhando sem rumo na cidade, mas a cidade tem lugares onde ele não pode ir, quer seja por iluminação ou por um policiamento, por um cerceamento de várias ordens. E o motorista no carro, pela redoma ali do automóvel, também tem a ilusão de que ele tem uma autonomia na cidade, mas ele está seguindo todo o planejamento de trânsito, que é em camadas aglutinador do seu trânsito, né? Então, há essa ligação fundamental entre movimento e arquitetura, entre corpo e cidade, que é inevitável na circulação dos corpos. A partir dessa teoria, e a partir de um trabalho que eu vou apresentar no próximo slide, eu tenho pensado que talvez os únicos agentes que provoquem, mas os agentes que provocam uma diluição nessa ilusão da automobilidade
são os ciclistas, a depender das cidades, sobretudo das cidades que não têm um planejamento destinado à circulação de bicicletas, mas, sobretudo, os trabalhadores de carrinhos, os que trabalham com carroças, carrinhos de mão, que usam toda a sorte de calçada, asfalto, como meio de circulação do seu trabalho. Para eles é como se não tivesse muito regra de trânsito. É como se não funcionasse muito, assim. Não tem um preceito ali. Eles estão circulando com o trabalho, quase que aquele material também é como se fosse uma parte do corpo, e ficam o dia inteiro na cidade, provocando atribuindo outras camadas ao controle. Então, eles conseguem, a meu ver, desvirtuar esse controle, né? Porque eles agem com pés e com rodas. Se o automóvel ele está ali só com o pé, e a roda que está em contato com o asfalto, e o pedestre está apenas com o pé, mas guiado por uma série de fatores de controle, no caso dos trabalhadores de carrinhos, é o deslize e o atritamento da roda com o pé simultaneamente que provoca essa alteração, talvez, que eles façam nesse controle. E aí, a partir disso, tem esse trabalho, aí chamando essa etapa de meio fio, que é Pago 4,10. Esses trabalhos que eu vou apresentar, além de fazerem parte da pesquisa teórico-prática, do projeto, ou do que as disciplinas já atravessaram em mim, eles também têm uma relação muito forte com uma questão de uma estética do urgente, o que é que está em ordem na cidade e que me inquieta em relação ao tema da mobilidade. Então, essa performance é do dia 1 de abril. Não, é de março de 2016. Não, é do dia 4 de abril, na verdade. É porque não, foi no dia 4 de abril. Foi o primeiro dia útil após o aumento da tarifa do metrô para R$ 4,10. E aí o programa dessa ação é o seguinte: com um carrinho de supermercado, contendo 2 almofadas da minha casa, uma garrafa de água de 1,5 litro, alguns copos e um protetor solar, levantar um cartaz com a inscrição Pago 4,10 para você andar no meu carrinho, adicionando o asterisco sujeito a condições. E esperar que os passantes que se sintam atraídos pelo pagamento e instigados a perguntar sobre as condições se aproximassem. Então eu fui para o Largo da Carioca, porque as condições eram as seguintes: se aceitar ser fotografado e ir de uma estação a outra dentro do carrinho. As opções eram da Carioca até a Cinelândia ou da Carioca até a Uruguaiana. E aí, com essa ação, naquela altura o VLT não estava pronto, então estava a cidade em construção, os chãos da cidade estavam em aparência. Eu tinha uma desconfiança já comigo, assim, que as pessoas que mais aceitariam seriam talvez as pessoas que morassem na rua. E no final estava certo, mas houve vários encontros. Esse primeiro encontro, eu tinha parado aí com 2 minutos, essa mulher chegou. Por acaso, ou não por acaso, ela é uma das pessoas que trabalha na superintendência da Invepar, que é a empresa dona do metrô. E a mãe dela é professora de memória do mestrado da Unirio. Então, a gente criou ali um contato, enfim, chegou depois a ter umas reuniões, mas acho que outro dia eu fui expulso do metrô fazendo uma ação e acho que ela ficou um pouco cismada com a minha amizade e a gente não consegue mais se comunicar via e-mail. Mas estamos aí. E aí essa ação durou 3 horas. Não. Ela chegou assim e falou: olha, que legal, isso aí é o quê? É uma performance? Aí ela fez, então, vamos participar, vai ganhar 4,10 aí. Ela fez: não vai cair bem pra mim. Aí eu: mas por quê? Ela: não, porque a câmera me pegou, não vai cair bem. Mas por quê? Ela: é que eu trabalho no metrô. Mas aí ela ela foi super gentil, me colocou em contato com várias pessoas, mas depois queriam que eu fizesse umas ações em parceria e eu não estou com espírito esse ano, pelo menos, para fazer umas ações em parceria com a Invepar ou qualquer outra empresa de mobilidade urbana. Estou mais para dar a ver as suas questões mais internas, assim. Às vezes me passo por membros dessas empresas em algumas ações, mas... E aí várias pessoas pararam, achavam que era pegadinha, né? Todas essas circunstâncias que as ações na rua abrem imagem para. E aí foram muitas conversas, desde um senhor que me parou emocionado para me dar um... Já? Uma coisa que ele fazia de artesanato. Estou controlando o tempo. Faltam 8. Tá. Faltam 8 minutos para acabar? Já? Meu Deus, eu já falei muito, né? Então eu vou passando aqui, porque... Então, a minha desconfiança estava certa. No final, foram 2 pessoas em situação mais de rua que participaram.
E o mais interessante foi que esse cartaz, que era um anúncio, virou um objeto político. Eles iam gritando na rua pela finalização do VLT, pelo contra aumento de passagem. E, na verdade, eu ia mais ali em silêncio, levando o carrinho, testando como era esse deslize do meu pé, acompanhado por essa roda desse carrinho, e deixando que eles fossem não, né? Fazendo ali com eles a ação. E aí, fico pensando, uma coisa que me inquieta muito é a nomenclatura, né? Transporte, prefiro chamar de coletivo, porque público é um serviço que é pago em primeira instância, e por isso há uma seleção de público. Essa ação me fez pensar isso. Eram 2 pessoas que não tinham 4,10 para pagar o metrô, e que estavam recebendo e debatendo contra. Vejo que nos ônibus e metrô, etc., essa tríade aí de circulação, de controle circular, do confinamento circular, as pessoas são confinadas para circular, então tem certa passividade atribuída ao passageiro, né, e que é passageiro, porque há uma questão com o tempo, eu pago, mas eu não posso permanecer aqui, eu tenho que sair na última estação, eu tenho que descer daqui sempre. E aí, o Benjamin, lá no Flané, já falava no predomínio do ver sobre o ouvir, que aí tem vários recursos, né, como aparelhos televisivos e tudo mais, que estão ali meio que para diluir, talvez, possibilidades de copresença, de concidadania, para poder reforçar que os passageiros sejam usuários, permaneçam como usuários em suas molduras comportamentais. E percebo que o transporte tem essa dupla característica, né? Ele é um deslocamento, né? Uma mudança de lugar enquanto função e uma mudança de porte, de comportamento enquanto condição, para poder ser utilizado. E aí, penso que essas pessoas, os ambulantes, os artistas que atuam em ônibus e metrô, os pedintes, eles acabam desvirtuando, né, dando a ver as ineficácias, às vezes, da própria mobilidade urbana, né? A performance deles em mobilidade, às vezes, faz vibrar as ineficácias da mobilidade, da performance da mobilidade. E essa ação que eu fiz chama Troncal, é uma palestra sobre a palavra no Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei aqui, era uma inquietação. O que é troncal? O que é troncal? Ninguém sabe. Que lugar é esse? É uma coisa que eu via muito na rua e me intrigava também. E eu criei esse programa, que era uma palestra que eu fiz em pontos de ônibus, estações de metrô, na Cidade do Brasil, dentro dos ônibus, que eu representava a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Paz Palhão, Comunicação e Mobilidade Limitadas, uma empresa interessada em desvendar alguns fenômenos linguísticos relativos ao uso da palavra no Rio de Janeiro. E aí eu fazia uma análise etimológica, não tão verídica, do termo troncal, relacionando a termos que terminavam com o mesmo sufixo e que tinham no seu sentido uma carga semântica pesada negativa, exemplificando com frases como um prefeito boçal impôs uma mudança sacal, fingindo ser banal, que nos trouxe um baita mal. Seria o troncal imoral? E aí fazia toda essa questão com esse jogo de palavras. E aí o mais interessante é que muita gente acreditava que eu era da prefeitura e eu reforçava o da blefeitura. E eu escutei vários sermões de cobradores de ônibus que... Blefeitura. Posso usar na parada do fomento? Blefeitura? Ô, gente, claro. E aí muitos cobradores de ônibus achavam que era realmente da prefeitura e achavam que era um absurdo, porque nem eles foram informados sobre essa mudança. E a gente sabe que o Troncal foi um projeto antes das Olimpíadas e também de racionalização, né? E também de higienização. Vários ônibus para a Zona Sul foram extintos, a gente sabe bem por quê. A gente sabe bem por que também o metrô, a linha nova, não funciona aos domingos, né? Trabalhadores podem ir no dia de semana, mas se divertir no Leblon no domingo ainda não. Então, tinham essas camadas aí que eu queria atingir, mas com um terno e com um gestual e com uma voz que me davam certa credencial de palestrante realmente enviado pela prefeitura. E aí, uma coisa muito crucial para mim, pensando nesses programas, nessas ações, o conceito da Leonora Fabião, de programa performativo, que ela constrói a partir da palavra que surge em Deleuze, e que é o enunciado que possibilita, norteia e move a experimentação, né? São as frases conceitualmente polidas, como ela fala, que vão nortear a experimentação do performer. A partir desse conceito, que é tão crucial para a elaboração dos meus programas, eu tenho pensado que os planos de mobilidade urbana são antiprogramas performativos, porque eles não são motores de experimentação, mas eles são preceitos de comportamento, preceitos de... Eles são molduras comportamentais. Eles não ativam a experimentação urbana, mas eles cerceiam os corpos. Claro que eu não quero colocar aí a relação dos programas como se fosse um par
aí que existe um por conta do outro. Não, não é isso. Mas é apenas uma tentativa de, a partir da prática, também dialogar com essa teoria que tem sido tão cara à minha pesquisa teórico-prática. E aí eu coloquei essa citação do Sertor, que ele não usa o termo plano, mas eu acho que oferece uma boa ideia assim, do que é um planejamento. Ele coloca a cidade enquanto, quando ele comenta da cidade como esse sujeito universal, né, quase uma instituição, a cidade, e que há vários fatores que vão fazendo dela esse regente de todos os corpos que nela habitam. E dos corpos que devem ser eliminados ou que devem ser acolhidos em lugares. E aí tem essa relação, e aí há uma relação semântica que diferencia esses dois conceitos, se isso aí desenvolvido for virar um conceito mesmo, mas no meu trabalho tem sido, que a Eleonora fala que, na sua formalidade, os programas têm enunciados claros e concisos, sem adjetivos e com verbos no infinitivo. Os planos de mobilidade urbana, por sua vez, os antiprogramas, eles têm verbos no imperativo. Então é uma outra maneira minha também de, a partir das ações, balançar com esses jogos linguísticos, né? É sempre vire à esquerda, preserve, deixe a esquerda livre. Meu Deus. E aí, outra coisa que eu tenho pensado no trabalho é que a mobilidade urbana ela é regida para ser em coro, e aí a imagem das pessoas nos steps dos metrôs, assim, aquela fila bem organizada, toda coreografada, e aí também pensando nos conceitos que o LEPEC traz. Mas, ao mesmo tempo, talvez a execução de programas performativos coletivos ou individuais, as ações, por exemplo, que os ambulantes fazem, provocam irrupções de multidão nessa massa. E aí eu tenho agora uma coisa mais recente, para a disciplina que a gente está fazendo da Carmen, eu tenho pensado e escrito sobre isso, né? A relação do coro uníssono com o conceito de massa e o coro dissonante, múltiplo, mais ligado ao conceito de multidão. E, para finalizar, tem esse trabalho, Massa Ré, que é uma ação que eu concebi e desenvolvi aqui no começo do ano, né, com todos esses atravessamentos que a gente tem visto no Brasil. O programa é um grupo de brasileiros caminhando lentamente de costas de um ponto a outro da cidade, pré-estabelecidos em consonância com fatos históricos que representam, todos trajando camisas com inscrição 2016 na frente, em 1964 nas costas e com as mãos palmadas para baixo, abrindo o plexo, né, representando talvez esse gesto do que está acontecendo, fora a relação do gesto com várias obras da arte e também com a anatomia oriental, enfim. Mas realmente esse estado de vulnerabilidade que a gente tem passado. E essa relação também de como no contrafluxo, né, para também não afastar muito do tema, como no contrafluxo essa ação pode estar pela cidade fazendo perguntas e desacelerando o fluxo. Essa primeira imagem da ação, a primeira vez que ocorreu foi no dia 1 de abril, o dia do aniversário do golpe de 64, e a gente caminhou, isso foi no âmbito do PT, do Teatro Inominável, que eu fazia parte, e eu propus, né, ao grupo, e fizemos juntos a ação. O título, inclusive, quem sugeriu quando eu apresentei o programa foi o Diogo Liberano, que é diretor da companhia, não tinha título ainda a ação. E a gente caminhou durante 3 horas da Cinelândia até a Central do Brasil, a central onde discursivamente começou o golpe de 64, depois que o Jango pronunciou e teve toda a deturpação, enfim, da Marcha pela Família. E aqui tem algumas imagens de ações diversas. Isso foi no dia 7 de setembro, junto com o desfile militar. Neste dia, a gente começou a ação na Cinelândia com uma bandeira da Dilma numa bicicleta indo embora. E essa ação a gente tem uma relação diferente da visão com a cidade, né? A gente vai vendo a cidade indo embora e não o contrário, a gente deixando a cidade para trás. A gente é um zoom, né? Um zoom ao contrário. E a gente terminou a ação lá no Museu do Amanhã, que para mim hoje em dia é o grande um cenário de deboche nesta cidade. E neste dia estava tendo um show de gospel pela família brasileira. E quando eu me deparei com um dos policiais militares, o último deles, o nome na tarjeta era Michel. Essa ação ela é realizada coletivamente, mas, como eu falei, foi um programa concebido por mim, já aconteceu 3 vezes aqui na cidade, uma vez aconteceu em Recife também. É uma ação que tem me feito pensar muito, sobretudo nos últimos dias, sobre os modos de registrar a ação, a maneira como ela circula, a maneira como o trabalho está na rua também e vira. E um dos interesses desse trabalho é que ele aglutine vozes da rua. É que a rua seja esse coro que se agrega a ele
e que a rua vire uma autoria junto com o trabalho. Então, eu tenho trabalhado como performer, eu não sou vídeo performer, então qualquer veiculação de um registro desse trabalho, veiculada como vídeo performance, não é feita em consonância com a concepção do programa, bem como qualquer composição de recursos audiovisuais ou musicais, etc., toda a ordem, junto com as imagens desse trabalho, também não é feita em consonância com o programa, que fique claro. Por fim, eu queria, para terminar, que tem essa relação esse conceito de vulnerabilidade vibrátil a partir da ideia da Sueli Ronick, de como os corpos em contato tem essa provocação para a alteridade, né? E é outra coisa que eu tenho pensado. E tem esse conceito da Hannah Arendt, quando ela fala da conotação de coragem, que era uma coisa muito revogada lá os gregos, e que ela fala que hoje pode estar no simples ato, na disposição de agir e falar. E aí fico pensando se, por exemplo, quando o religioso ele sai da redoma particular e expõe sua fé para o mundo, se não é uma expressão dessa coragem que ela fala, mas que eu prefiro chamar de vulnerabilidade vibrátil, correlacionando o conceito dela com a da Sueli Ronick, que é como o meu ato de falar, usar a fala como trabalho, como ação no mundo, pode reverberar no corpo do outro e criar ali um diálogo, por mais rápido que seja. E aí, enfim, né, são várias questões que estão ligadas a esse trabalho, mas uma das coisas é tentar ver aí como é que essa estética da urgência está em contato com a estética da precariedade, e aí recorrendo, claro, a teóricos e artistas como a Eleonora, o que é que falam, como é que gastos mínimos podem gerar encontros potentes na cidade, como essas ações podem causar uma perturbação no consenso, que é da mesma ordem que os ambulantes religiosos pedintes fazem, a meu ver. E também pensar numa relação de concidadãos ao invés de usuários. E uma performance em mobilidade, como eu falei, que desprogramando a performance da mobilidade possa dar a ver o que já é visto no dia a dia, mas talvez não é parado para ser discutido ou pensado, que são todas essas ineficácias e subcondições dos corpos em circulação, dos nossos corpos em circulação, mas, sobretudo, criar conversas e gerar perguntas sobre isso. Acabou, né? Acabou. É porque tinha só esse vídeo, são 30 segundos. Queria só terminar com essa imagem. Rapidinho. É um trabalho chamado Transporte Olímpico, que está ainda de uma série em execução, ainda chamada série VLT. Então, são ações que eu vou terminar lá em 2017, E é curtinho, mas acho que é uma imagem rápida que... na pasta do evento. Dá 2 cliques. Elilson Cortes, terceiro. Então chama Transporte Olímpico, é uma aposta de corrida com o VLT, uma aposta de corrida contra o VLT. Filme registrado por Bebel e com patrocínio de figurino do Gunnar. Essa menina podia entrar certo. Agora não dá mais. Já? Pode ser. Responsabilidade britânica. Você tá vacinando? Tá lá, mas não, ele tá, mas tá no bom, pode ir tudo bom? Próxima parada, Carioca. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Carioca. Exit on the right. Parece dois. Não tem tudo. Não. Obrigada, Elilson. Então, agora passar a palavra para a Claudete. Daqui eu consigo? Amanda foi para mim? Beleza. Boa sorte. Vou controlar 25, eu te aviso quando estiver faltando 25. 5. Tá. Tá?
Tá bom. Olá. Então, gente, boa noite. Meu primeiro dia como mestra, estou me sentindo assim, flutuante. Desculpem a ousadia, mas é tão bom, né? É bem bacana, né? Porque é uma fase, a gente vai passando as fases, né? Mas por isso, né? Estou feliz. Então, Claudete, e eu aproveitei o que eu falei ontem na apresentação da minha dissertação para poder entender o que eu posso estar sempre melhorando, né? Claro que toda vez que a gente escreve a primeira palavra, a gente pensa como é que seria a segunda, a terceira, e como é que pode ficar cada vez mais intenso e mais bacana o que a gente quer passar para as pessoas, que a gente quer conversar, né? E aí eu deixei ali só para pensar que 3 pessoas, né, me deram esse título, digamos assim, né, restringindo um pouco, mas assim, como é que você lida com essa questão de ter uma referência de outras pessoas para que você possa existir, né? O ser só se torna humano quando você se observa no outro, é uma coisa assim que o Boal dizia para a gente, né? Então a gente precisa da outra pessoa para a gente perceber o quanto a gente está vivo. Apresentar o Teatro do Oprimido e Grupo Marias do Brasil, Arte Lei na Transformação Social. Eu mudei o nome. O título, na verdade, eu mudei algumas vezes, né? Porque o título tem uma representação importante e, às vezes, a gente quer condensar tudo em poucas palavras, que você usou 30 mil palavras, quer conseguir condensar em menos palavras, né? Mas, enfim, eu estou criando, se alguém tiver, depois que eu ouvir tudo que eu falar, tiver outra ideia de título, aceito sugestões, isso é bem bacana, né? A minha linha de pesquisa e meu objetivo, eu tinha na cabeça, né, todo o tempo de Teatro do Oprimido, todo o tempo de grupo que eu trabalhei, né, o Grupo Marias do Brasil, atrizes e trabalhadoras domésticas. E aí a gente criou vários espetáculos e a gente apresentou em vários lugares bem distintos, né? Não só em teatro, a gente apresentou no Teatro Glória, apresentou no Teatro Miguel Falabella, no conjunto da Caixa Econômica, ali na Avenida Chile, como apresentou no Congresso Nacional, com abaixo-assinado, depois de várias apresentações que a gente fez, recolheu muitas assinaturas, na Câmara dos Vereadores, aqui na Cinelândia, para receber um prêmio pela atuação do grupo. Então, a gente percorreu vários lugares distintos. E aí, o que você faz com toda essa informação? Que resultado é esse, né? Eu acho um pouco, a minha questão era assim, tá bom, para mim valeu muito a pena, mas por que valeu a pena? Então, muitas vezes, eu não sabia, não conseguia entender claramente por que esse trabalho e para que esse trabalho. Então, faltavam, né, a questão de poder condensar em algum produto, né, uma obra, um produto que eu pudesse escrever para poder entender esse alcance, o que eu quero desdobrar a partir de agora, né? E, então, é isso. E aí, assim, qual é a minha autoria nesse trabalho? Minha apresentação agora é matemática, né? Claudete, 30 anos de Teatro do Oprimido, eu tive 23 anos com direção de Augusto Boal e 18 anos com o Grupo Marias do Brasil, né? Então, eu falo assim porque sintetiza bastante coisa e tem uma importância muito grande, né? Essa quantificação de tempo, né? A quantificação também é muita qualificação de investimento pessoal e profissional, né? Então, eu comecei em 1986, quando Boal voltou do exílio, né? Ele trouxe como proposta a Fábrica de Teatro Popular, a convite da Darcy Ribeiro, para poder a gente fazer formação de vários grupos. A ideia era poder ir para a rua. Era um espaço em que o Darcy Ribeiro estava se candidatando ao governo do Estado do Rio. Ele era secretário municipal de Educação, com o governo Brizola, ele estava se candidatando ao governo, e a estratégia do Boal, de trazer Boal e formar essa fábrica, era fazer uma politização teatral, uma teatralização política, ir para a rua com os grupos que o Boal mesmo tivesse criado espetáculos. Nós fizemos 5 espetáculos. A primeira pessoa que eu tive contato com o Teatro do Oprimido na prática foi o próprio Augusto Boal, né? E então a gente apresentou em vários lugares. E a ideia era continuar neste governo da Darcy Ribeiro, mas não foi ele que entrou, foi Moreira Franco, e aí a coisa toda tomou um outro rumo, né? Mesmo assim, a gente continuou querendo muito. A gente, que eu falo, aquela equipe ali, éramos 5 pessoas aqui só do município do Rio, a gente queria muito continuar. Então, né, desenvolvemos
projetos, ideias, oficinas, e a gente continuou com a direção de Boal. Em 2009, Boal falece, então eu tento contar um pouquinho como é que é esse tempo em que você tem Boal, né, o criador do método do teatro do oprimido, como é que é estar com ele, criando junto com ele, mas ao mesmo tempo eu era criadora e criatura, né, era tudo junto ali, e o Boal mediando as ideias, trazendo projetos, e a gente conversando e praticando, né? Eu reconheço que de minha parte era muita prática. Eu era sedenta pela questão prática, porque eu achava que funcionava muito. Então, eu queria experimentar com vários grupos. Né? Houve vários grupos. A gente trabalhou com muitos, centenas de grupos populares que foram formados. Né? E aí, então, em 2009, o Boal falece, e aí, nós, do Centro de Teatro do Oprimido, eu fiz parte da fundação do Centro de Teatro do Oprimido, nós mudamos radicalmente a postura, o comportamento, mas não a ansiedade de multiplicar, divulgar, todo o compromisso com essa metodologia do teatro do oprimido. Então, a gente tem 7 anos de lacuna sem o criador, estando junto, mas a gente estava se redescobrindo. Né? E aí eu acho que também, por isso, é importante o mestrado para poder tirar da cabeça tudo que eu sei e transformar num produto literário. E, em 1998, 18 maravilhosos anos atrás, eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com o Grupo Marias do Brasil. Né? A especialização profissional, como trabalho doméstico, foi muito importante para entender algumas coisas que o método funciona e outras coisas que não podem funcionar. Então, por isso que é importante dizer que são trabalhadoras domésticas, né? Atrizes trabalhadoras domésticas, e o que isso influencia na questão da arte, na questão da política. Então, um pouquinho do rosto delas, do jeito do grupo. É importante dizer que teatro do oprimido é teatro. Elas trabalhavam seus próprios figurinos, elas faziam seus figurinos, cenários, adereços. Tinha pessoas que ajudavam, tinha especialistas, ou eu ajudava, mas elas estavam o tempo todo produzindo esse material. A gente queria que tivesse qualidade e qualidade, beleza, para você poder gostar de ver o espetáculo. O espetáculo tem textos, o roteiro ele existe, depois do roteiro existe o texto teatral, e a gente trabalha com música, elas compõem os poemas, e, a partir de seus poemas, que nós vamos compondo juntamente, a partir das histórias que elas contam, a gente cria as músicas também. Então, o grupo canta, o grupo toca, o grupo dança, e o grupo entra em cena. Dizer que são perfeitas em cena, cenicamente falando, talvez em trabalho artístico, eu acho que não. Mas intensamente é mais que 100%. Né? Porque são elas falando delas mesmas. Que qualificação artística isso tem? Que valor tem quando uma trabalhadora doméstica fala de si mesma? Né? O personagem é ela, em cena, na vida real, mas até que ponto isso se aproxima e se distancia, e como é que a gente pode traduzir isso em produção política, em produção artística, produção estética. Só para falar, ali em cima, na Câmara Municipal dos Vereadores, na Cinelândia, uns 2 anos atrás, elas receberam uma menção honrosa, cada uma delas pelo trabalho que elas têm desenvolvido na questão da legislação, né, porque o trabalho com o teatro do oprimido envolve também você discutir todas as possibilidades para que aquela opressão acabe. Né? Então, o grupo traz um tema, e, a partir desse tema, a gente tem que pensar todas as possibilidades de ir alcançando alternativas para que aquilo não fique estagnado. A gente não vai conseguir uma solução perfeita. Nós vamos conseguir movimento, vamos conseguir agir e interagir. A arte faz parte desse processo no teatro do oprimido. Ali em cima, elas se arrumando no hall da Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, quando apresentamos um espetáculo. Né? O espetáculo ali em cima, embaixo, entregando em mãos, havia deputadas, havia representantes do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, e o vice-presidente da Câmara recebeu em mãos, e transformamos todo aquele aparato artístico, né,
e musical e poético em um produto legislativo. Nós entregamos, e a partir dessa entrega teve um texto dizendo que agora o Grupo Marias do Brasil encaminharam. E eu acho importante falar dessa questão, porque assim, o sindicato foi e apresentou várias propostas, mas quando o teatro foi e apresentou a sua proposta em cena, teve assim uma reverberação impressionante, né? A nível de fotografia, a nível de imprensa. Quer dizer, a imprensa ficou em torno do que era, né, aquela exposição daquelas mulheres em forma teatral, em forma de encenação. E aí a gente recebeu um atributo legislativo em que o próprio sindicato, que fazia muito tempo, não conseguia, né? Isso foi um problema também, porque, às vezes, a gente artista e o pessoal do sindicato, às vezes, ficava assim, né? Tentando entender qual é o melhor caminho para a gente estar juntas e se fortalecendo com o mesmo objetivo. Então, vamos lá. Eu botei ali as participações em 2016, né? Porque eu entrei no ano passado. E, assim, o ano passado foi intenso, porque eram 3 aulas, você tinha que estudar para caramba, tinha que fazer um monte de coisa, tinha um grupo que a gente se via sempre. E agora, em 2016, no ano seguinte, você ficava numa solidão profunda, né? Eu e o computador e eu. Ele não falava nada comigo, eu não falava nada com ele. O que eu ia fazer da minha vida? Chegou um momento que você digitava, eu com a minha orientadora, Alessandra Vanucci, me orientando o máximo que ela podia, ela lia tudo que eu mandava, estava horrível. Tinha um monte de coisa, assim, eu escrevi um monte de coisa. Eu joguei no papel, assim, saíram assim, 100 páginas. Ela leu, falou, Claudete, não entendi metade. Bota daqui, tira dali, bota daqui, bota dali. E aí eu fui trabalhando, mas entendendo também que não era só com ela, não era só com o Grupo das Marias que eu podia conversar, né? Mas eram com outras pessoas e de outra maneira. Então, quando eu recebia pelo Facebook, vá para o congresso tal, eu falei, interessante, eu vou pegar tudo que eu sei nesses 18 anos, todas as 100 páginas que eu consegui fazer, e vou transformar em 10 linhas que eles pediam, meia lauda, uma lauda. Interessante. Aí eu me arrisquei, aí participei do primeiro congresso em Blumenau, e eu apresentei e fiz um artigo, e o artigo foi publicado. Está lá nos anais da 9ª Jornada Latino-Americana dos Estudos Teatrais, está lá meu nome, e está lá o texto, né? E eu achei interessante, também a aceitação do trabalho. Aí aproveitei e fui para a USP também, e que o tema, a discussão era outra, né? Era sobre a questão de, em tempos de convulsão social, a pesquisa como forma de atuação política e a arte como intervenção estética. Quer dizer, era uma outra deliberação em que eu também inseri o Grupo Marias do Brasil, inseri o Teatro do Oprimido, e a gente fez umas trocas muito eficientes a nível do que é teatro, do que é política, do que a arte proporciona, né, o convívio social, o que é reflexão, o que é ação, o que é solução. Então, e aí depois eu fui eu fiz inscrição para o congresso na Universidade Aberta, em Costa Rica, que era sobre meio ambiente. O que tinha a ver com o meio ambiente? Tudo, né? Aí eu descobri que o Teatro do Oprimido é tudo com tudo, e o Grupo das Marias do Brasil, elas têm uma extensão histórica, antropológica, social brasileira, que vai desde o que eu imaginara até o que eu nem imaginava. Então, trabalhar meio ambiente com elas não foi difícil, porque da onde que vem o grupo? Né? Um grupo de migrantes, mulheres migrantes, de classe empobrecida, que saíram da sua terra, vieram para o Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei estatisticamente conceitos geográficos, densidade demográfica, e, a partir disso, eu fiz um segundo artigo, que também vai ser publicado, sobre essa questão. E aí mudou o título de novo. O meu artigo ficou uma perspectiva socioambiental sob o foco da lei, da arte, da lei com Teatro do Oprimido e o Grupo Marias do Brasil, né? Aí mudou o título. E aí depois participei, mas aí já era de uma jornada de Teatro do Oprimido, universitário, mas falando sobre o grupo. E depois, num colégio Pedro II, a questão era educacional, pedagogia, e eu trabalhei mais a questão do Teatro do Oprimido, a sua influência, né, a sua confluência com a pedagogia do oprimido, Augusto Boal e Paulo Freire, e, a partir daí, mudou também Teatro do Oprimido no desenvolvimento da visibilidade feminina e do ativismo feminista com o Grupo Marias do Brasil. E tudo é a mesma coisa. Dependendo do foco que você der, a amplitude e o aprofundamento da minha discussão era eficiente. Eu achei interessante para a minha pesquisa, né? E aí
também participei aqui de um curso que a Alessandra Vanucci estava trabalhando, ela fez um projeto, me chamou sobre legados de Boal, o Grupo das Marias do Brasil apresentou aqui, e sempre eu recebendo esse retorno, né? E hoje aqui também para encerrar o ano. Então, tudo isso me ajudou a escrever essa dissertação, é isso que eu estou falando. Né? Foi tudo assim que eu precisei descascar algumas coisas para poder entender o que eu poderia melhorar no texto. Eu acho que foi bem bacana. Eu acho que o resultado do texto ele ficou muito mais humano, muito mais sincero, porque ele foi descascado. Né? Não foi só a primeira coisa que eu pensei e vou continuar teorizando em cima, mas não, eu trabalhei outras possibilidades, né? Tentando aprofundar, que era a minha ideia. Então, eu me apresento como artista pesquisadora num processo autoetnográfico, eu trabalho com esse grupo, né? E por que esse grupo? Eu falo bastante sobre isso. Muito da bibliografia de Augusto Boal, que eu vivencio, que eu tenho muita prática, porque, na verdade, a gente lia e fazia. O último livro do Boal, A Estética do Oprimido, a gente trabalhava juntos, Boal digitava umas coisas, a gente conversava na mesa, no seminário que a gente fazia com ele voltava, reproduzia, refazia os textos. A gente estava sempre conversando e fazendo também as dinâmicas, para a gente entender até que ponto funciona ou não funciona a aplicabilidade daquela dinâmica que era da estética do oprimido. A questão de gênero e luta feminista, porque trabalho doméstico, quando você fala em trabalho doméstico, você fala de mulher, né? Ainda é uma questão da mulher ir para a cozinha, arrumar a casa, aí, por mais que o homem participe, a gente tem ainda, se a gente for fazer uma estatística, né? Que estatística é essa? A gente está falando de centro urbano, está falando de zona rural, de que lugar a gente está falando, então a gente ainda vê sempre a questão do trabalho doméstico como uma questão de cunho feminino, né? A mulher ela é criada para ser uma boa dona de casa, uma boa trabalhadora doméstica, e o homem, né, tem seus outros afazeres. Mas, enfim, isso era importante colocar na dissertação. O deslocamento de usos de espaços em processo de profanação através da arte, porque as Marias que foram condicionadas profissionalmente a atuarem somente entre quatro paredes e sob a frase que elas ouviam muito: a boa empregada doméstica deve ser invisível. Muitas vezes repetido. A boa empregada doméstica deve ser invisível. Muitas vezes repetido. E aí, o que isso influencia o seu corpo? O que isso influencia a sua ação, seu pensamento, a sua ideologia? E como é que a gente trabalha isso com o teatro, com a arte, para você desenvolver um outro corpo, né? A gente acionar um processo de desmecanização, tanto muscular, mental, físico, psicológico. Como é que você desenvolve um outro corpo para que esse corpo possa ter maior flexibilidade para atuar, melhor compreensão do seu potencial para ter outros personagens passando por essa mesma musculatura, condicionada ao trabalho doméstico, que se repete, se repete e se repete, né? E aí, então, é importante falar sobre o percurso legislativo. A legislação ela fez parte do grupo Marias do Brasil nesses 18 anos. É importante mudar a lei, senão você não muda esse trajeto, você não muda a opressão, você não muda os espetáculos. Elas contavam espetáculos o espetáculo era feito a partir das suas histórias de vida. Então, se ela vai sempre repetir a mesma coisa, os mesmos problemas, para que serve a gente fazer esse trabalho? A gente tem que estar sempre acionando, né, e refazendo o que é necessário para atuar de maneira eficiente, politicamente e artisticamente também. O trabalho escravo ele é importante ser colocado, porque é o resquício, é o primeiro encaminhamento para o trabalho doméstico. E a legislação brasileira, no geral, eu vou citando sobre a escravidão, sobre a questão do voto feminino, trabalho doméstico e a questão do futuro do grupo, que é uma outra questão, né? Então, já falei um pouquinho do teatro oprimido, a metodologia criada por Boal. Basicamente, eu me apoio mais na colocação, na relação com a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, os dois da mesma época, criaram uma perspectiva de ação social, né? A partir do foco que é o oprimido, é o excluído social, que vai mudar a sua realidade, então o foco é ele, tanto a nível educacional como a nível de produção artística. Então, o teatro do oprimido tem essa proposta. Você que tem uma questão, tem um conflito, é você que vai resolver, né? Então, como é que essa ação ela pode ser modificada?
Como é que essa ação ela pode ser provocada para que as coisas não fiquem estáticas como estão. Então, tá. E aí, em 86, né, Boal chegou, criou o Teatro do Oprimido, criou um centro de teatro do oprimido, e, a partir de então, a gente trabalhou as suas várias técnicas. Né? São várias técnicas que o Teatro do Oprimido tem, várias vertentes. Tem o teatro jornal, que você trabalha uma notícia de jornal de várias maneiras para que você compreenda melhor, aprofunde melhor que viés aquela notícia quer passar, né, para esse público leitor. O método de teatro-terapia, arco de desejo, as opressões estão internalizadas, está aqui dentro da minha cabeça. A minha opressão está aqui dentro. Como é que eu vou resolver isso? Externalizando, transformando em cena teatral. É uma coisa que a gente está pensando em fazer nesse último espetáculo das Marias, em que a empregada doméstica ela sabe das suas necessidades, ela entende como é que está o processo legislativo, só que ela não sabe atuar, ela não sabe ainda como argumentar com esse patrão, ela não tem uma força política necessária para quebrar aquela opressão. Está aqui dentro da cabeça. Então, é uma nova proposta que a gente quer fazer nessa intervenção que a gente faz do espetáculo com o grupo. Né? Tem sempre uma intervenção do público para mudar a situação, não deixar as coisas como estão. Teatro invisível, você faz a cena onde acontece o problema. Né? Eu quero discutir o aumento do preço do pão. Vou para a padaria, para a porta da padaria, e ali eu vou estar comentando, discutindo com a população sobre o preço do pão e entendendo qual é a relação das pessoas com aquele problema e qual é a reação que se pode ter também. A estética do oprimido foi o último livro de Boal, a última estratégia artística-política de Boal, em que trabalha-se mais a imagem, som e palavra, e tem várias dinâmicas, várias atividades para a gente poder entender como é que a arte ela consegue aprofundar mais o nosso pensamento, né, e externar mais a nossa posição diante da vida. Teatro Fórum e Teatro Legislativo é o que a gente mais trabalha. O Grupo Marias do Brasil trabalha muito com o Teatro Fórum, que é uma técnica interativa, e, a partir daí, o Teatro Legislativo quer discutir a lei com a população. Né? Então, ali são cenas de Teatro Fórum. No primeiro quadro, ali bem no meio, de preto, com um lenço na cabeça, está a Dona Maria Eugênia. Ela é trabalhadora doméstica e ela está ali assistindo, ali no Museu do Catete. Nós acabamos de apresentar a peça, e aí ela vai para mim e fala qual é o momento que ela quer entrar em cena. Ela fala, não, eu quero entrar no momento que a patroa está dizendo que não vai assinar minha carteira. Eu quero falar isso com ela. Então, tá bom, ela entra em cena, ela veste o avental do personagem, que ela já assistiu a peça antes, né? E ela entra em cena e ela conversa com a patroa. Começa falando, mas, patroa, eu preciso, não sei o quê, tal. E aí, no final, ela fica mais zangada, né? Aí já fica meio assim de lado, meio já querendo dar uma pressão, mas ela vai cada vez mais mudando a sua argumentação. Então, o Teatro Fórum tem sempre essa possibilidade. Quem entra em cena traz uma ideia. É a melhor ideia? É a ideia possível. A gente não vai censurar nem vai julgar, mas a gente vai entender que essa é uma forma de manifestação, que é importante as pessoas saírem da plateia para entrar em cena e agir, né, e propor outras possibilidades. De 93 a 96, Augusto Boal foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Né? Então, o que isso mudou no Teatro do Oprimido? A gente criou uma companhia político-teatral Augusto Boal. E a gente ia para as comunidades, a gente apresentava os espetáculos, a gente sempre fazendo teatro fórum, né? Quem entra em cena, substituindo o personagem oprimido e mudando aquela realidade. Não pode deixar as coisas como estão. Essa é a proposta. E o público entra em cena. Né? Ele entra em cena e dá as várias possibilidades. Então, isso foi de 93 a 96. E aí o Teatro Legislativo foi um projeto vital no mandato. Vamos discutir a lei com a população, porque a arte ela traz todo um arsenal de possibilidades, de visibilidade de um problema. A gente vai deixar nesse ponto ou a gente pode avançar. Discutir a lei era um produto, né? Porque Boal dizia que o cidadão é aquele que não só vive na sociedade, mas aquele que a transforma. Então, como é que você pode transformar? E esse é um ponto que é interessante. A discussão, a descoberta, o conhecimento sobre leis que não sabia. Existe existe um projeto de lei, depois a lei ela realmente virou um documento legal. Né? Essa lei é de um grupo que eu trabalhei também, de mulheres idosas que queriam atendimento geriátrico.
Não tem atendimento geriátrico no município do Rio de Janeiro. Bacana, aqui só tem brotinhos e brotinhas. Não vamos pensar nisso, mas para quem sofre o problema, tem que mudar essa situação agora. Então, dependendo do grupo, todas as possibilidades são possíveis da gente poder trabalhar essa questão legislativa. E aí, como é que é o processo do Teatro Fórum? As trabalhadoras domésticas, as Marias, começaram a contar as suas histórias para poder montar um espetáculo, né? Eu deixei essas 4 que têm um telefone, porque a importância da família ela faz parte da vida, da história, dos conflitos pessoais da trabalhadora doméstica. Ela abandonou tudo que tinha, né? Abandonou a família, abandonou a sua cidade e veio para o Rio de Janeiro. Então, o telefone era a marca de voltar a falar, de se comunicar com a família, e a gente criou todos os espetáculos que a gente criou sempre tinha ela falando com a família, né? Tem também na poesia, quando você tem na memória, né, tomar conta do gado, do boi, do gado zebu, das cabras, e elas faziam música a partir dos seus textos, né? Vou cantar um pouquinho. Corre, Maria, trabalhar com ligeireza, vai botar as cabras no mato, pegar água na cacimba e também prender as galinhas. Só relaxada vai cortar um chique-chique, palma-íma da caru e dá para o gado zebu. E por aí vai, elas cantavam, né? E eram elas que fizeram. Então, a gente ensaiava, trabalhava as cenas e ia produzindo todo o espetáculo. Então, tinha um pouco de cada uma. Tinha história de criança, a boneca lá em cima, o trabalho na roça, peneirando, pegando milho, pegando feijão, o medo do pai, ela se escondendo ali atrás, o pai está chegando, né? O que vai acontecer? O assédio do patrão, que ficava em volta, em torno do quartinho da empregada, para conseguir alguma coisa com essa trabalhadora doméstica, o pai que chega da roça, né? Está sempre com alguma coisa, um chicote, um pedaço de pau, está chegando o pai, e a Maria lá trabalhando, né, sempre no trabalho doméstico. E elas vão para a rua. Elas apresentam seus espetáculos na rua, começam a cantar, tocar, né, e perde a vergonha. E esse corpo ele se torna uma outra expressividade, vai para qualquer lugar, né? Aqui foi no Museu da Maré, apresentaram num sarau de poesia, tinha um monte de jovens, sábado à noite, chovendo para caramba, e elas estavam lá, e foi assim, bem intensa a participação, né? E aí, também, na dissertação, eu falo sobre o nome das Marias. Por que nome Marias do Brasil? Porque só tinha Maria no grupo, Maria José, Maria de Fátima, Maria da Conceição, Maria Aparecida, então era moleza. Né? Da onde você é? Do Ceará, do Pernambuco, do Sergipe, Bahia. Então era moleza. Fazer Marias do Brasil era uma coisa mais ou menos óbvia, né? E vários outros nomes e vários outros locais em que Maria tem uma importância, né? A gente percebeu a importância do nome Maria, porque muitas vezes para ela assim, me chama de Maria, eu vou. É só chamar Maria, que eu sei que é comigo, mas é comigo trabalhadora doméstica, mas não é só isso. Não é, como é que a gente muda a ótica para a gente ouvir o nome Maria e se orgulhar de se chamar Maria? Tem um pouco disso também, essa questão de colocar essa pesquisa sobre o nome Marias na dissertação, né? As histórias, elas contavam muitas histórias. Eu vou contar as histórias, quando meu tempo acabar, acabou. Eu gosto muito das histórias. Então, vou correr. Maria e seu batom. Ela, desde que chegou da Paraíba, sempre morou no trabalho. Independência de empregada, onde mal cabia ela, mais peças de carro, material de limpeza e outras coisas. Ela não chegava nem saía do emprego, estava sempre lá. Só abrir a porta do quartinho que já estava trabalhando. Maria José cansou de não ter seu próprio canto. Com a amiga do teatro, também doméstica, dividiu um pequenino apartamento na Tijuca. Dinheiro espremido no fim do mês, agora Maria entrava às 8 e saía às 17. Ajeitava os cabelos, trocava a roupa, punha sapatos que combinassem com a bolsa, pronta para abrir a porta e dividir bem os espaços. Aqui é minha casa e lá é meu trabalho. Só faltava uma coisa a mais para sua alegria aumentar, o batom. Ela comprou um batom vermelho forte, passou nos lábios, colocou na bolsa, sorriu. Nunca usara antes, porque nunca saía de casa. Olhou-se no espelho, estava pronta para ir trabalhar agora. E, quando acabava seu trabalho na casa da patroa, Maria fazia questão. Só saía depois de pintar a boca de vermelho e sorrir. E mais uma história. Maria morava no interior, perto de Muriaé, Minas Gerais. Família grande, 6 irmãos, ela é a filha do meio. Todos trabalhavam na lavoura. Um dia os pais decidiram mudar para o centro da cidade e foram embora, o casal e 5 filhos. Maria não soube responder porque não foi, apenas lembra que ficou lá vendo sua família ir embora.
Colocaram-na para trabalhar no moinho o dia inteiro. Uma tarde, ela escorregou nas pedras, quase caiu e machucou o joelho. O pior foi rasgar seu vestido florido na roda do moinho. Podia apanhar a pequena Maria, e amarrou uns pequenos nós com seus dedinhos medrosos. Remendou seu florido vestido. Não falou com ninguém, e ninguém reparou na menina, nem notou seu vestido rasgado. Também ninguém viu sua lágrima grudada na pele escura. Só tinha 10 anos aquele único vestido. 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 10 anos e único vestido, só. E aí a origem dela, né, por que ela saiu, por que Maria sai da sua terra e vem trabalhar no Rio de Janeiro. Né? Então está ali o açude, 2 anos sem chover, o açude de Desterro, na Paraíba, né? As casinhas, uma dessas é a casinha da Maria José. Onde é o espaço que ela ocupa, da onde ela vem, ela tem toda essa amplitude, vem para o Rio de Janeiro, ficar numa casa entre 4 paredes trabalhando, no quartinho de empregada doméstica, ela fica ali confinada. Né? Então, que corpo era esse, que corpo é esse agora? O que muda nessa performance? Ela decide ir embora, e aí vem a questão da discussão sobre o trabalho doméstico como vindo da questão da escravidão, né? E vem a partir... Tem a legislação sobre a abolição dos escravos. Elas traduziram em corrente. Na corrente está mostrando qual é a relação que ela tem com este trabalho. Ela indo para a Câmara dos Deputados Federais, apresentando, discutindo na Comissão dos Direitos Humanos. Elas foram convidadas porque são atrizes que fizeram as cenas. Né? Então, o corpo dela em cena, que corpo é esse, o novo corpo, e performance pode ser feita a partir desse alcance espacial que ela agora tem. Coloca outras pessoas também, outras mulheres que conseguiram sair da sua invisibilidade, né, com a arte, com a poesia, elas na mídia, conseguindo acesso, cada vez mais sendo visíveis. Agora, elas são professoras de teatro do oprimido, elas apresentam, depois dão aulas de teatro do oprimido nas escolas por onde elas passaram. O novo espetáculo tem novas músicas, tem um novo texto, e esse é o último espetáculo do grupo Nós Não Somos Invisíveis. É mais ou menos isso. Obrigada, Claudete. Rodolfo, te aviso com 5 minutos. Oi. Não. Vamos lá. Sem som. Ação. Eu gostaria de iniciar essa minha fala solicitando que vocês vejam as imagens no telão. Correrei alguns riscos, como talvez descrever ou contar aquilo que já conheço, ou descuidar-me de pontos que dou por conhecido. O que concerne a mim, enquanto artista, é produzir poéticas as imagens por meio de experimentações. Tomo a vasta e rica bibliografia produzida em torno da palavra-chave funk como um imenso ombro de gigante, e sempre me surpreende a densidade dos dados e a forma com que os autores se colocam diante dessas análises. O que é extremamente provocador a uma produção artística é perceber que, embora sejam palavras próximas, poética e estética são coisas distintas. Todas as ricas pesquisas que chegam até mim são sempre a partir de toda a problematização de diversas áreas que se debruçam sobre estética, nunca poética, exceto as imagens, aquelas cujas produções se arriscam a dizer fora do texto. Sobre este caminho, há 3 fotógrafos inseridos no campo da arte que produziram uma poética a partir da estética funk. São eles Dani D'Arcoso, cerca de 1998 a 2008, Vincent Rosenblanc, cerca de 2003 a 2014, e Maria Buzanovski, de cerca de 2013 até o momento, desde 2004, eu.
O tema funk surge ao meu interesse a partir de 2014, a partir de 2014, quando exerci a função de repórter fotográfico na Rádio FM O Dia. Durante o período, pude ter trânsito livre em camarins, backstage de shows, eventos junto aos artistas, produção e realização de coberturas de diversas matérias e criação de editoriais para o site da emissora, bem como acesso a dados do Ibope e contato direto com cantores e produtores de funk. Com essa vivência, também pude compreender um pouco a lógica da produção fonográfica feita por uma rádio FM musical e sua relevância na periferia do Rio. Foi a partir deste lugar que passei a construir reflexões críticas, enquanto fotógrafo, endossando com minha experiência a pesquisa. Durante o ano de 2015, fui contratado pela equipe do Dennis DJ para produzir coberturas de diversos shows. Dennis DJ é importante e tem produção sofisticada na cena funk do Rio de Janeiro, que já é conhecido em todo o Brasil. Houve momentos em que estive desde um bar mitzvah no Parque Lage, onde havia o mesmo estado de histeria coletiva de adolescentes brancos de perfil e contexto completamente diferente do passado, do período investigado pelo antropólogo do Museu Nacional Hermano Viana, em 1984, como também cobri formaturas de medicina em diversas cidades e estados do país, onde haviam produção de mega shows. Esses acessos estão nesta fala porque escolho entendê-los como parte de fonte do meu trabalho. Denunciam a dimensão e a proporção que o funk angariou por meio de diversos vetores de força econômica e social. Atualmente, meu lugar de fala com o funk pertence ao campo da arte, onde a construção de processos de trabalho autoral convoca outros engajamentos e potencializa o meu fazer artístico. Contudo, passei a produzir o que chamo de imersão relacional a grupos de pessoas LGBTs ligados ao funk, onde, a começar por ensaios fotográficos, venho experimentando os processos e reformulando questões desde o ano de 2015. Em minhas observações e experiências, houve a sensação de que todo mise-en-scène, toda ambiência, tudo aquilo que podemos ver em um enquadramento de uma imagem apresenta o funk e suas personas de um determinado modo. Então, neste trabalho, pretendo provocar um olhar que se permite misturar, percebendo, por exemplo, que elementos pairam de uma para outra imagem, seja da cultura pop, do funk, dos referenciais LGBTs, e que espécies de regimes de visibilidades atuais, em se tratando de performance de gênero, sob os marcadores de classe e raça, podemos ver. Se o intuito é confrontar o regime do ver, aqui vai algumas poéticas. Chegando no baile do Jacaré, o fervo, o piruzal. Muito bofe, nossa. Cheguei no baile às 3h30 da manhã. Muita chuva, mas depois de manhã foi o acorde. A pensatividade da imagem será, portanto, confundida com a pensatividade do sujeito da imagem. Ora, a pensatividade só desenvolve realmente sua força de subversão quando não realça mais o sujeito representado, mas quando se difunde e afeta tudo que a cerca. No espaço entre a imagem e o olhar que ela provoca, uma atmosfera pensativa se forma, um meio pensativo, tal meio e tal espaço potencial. Tal meio e tal espaço potencial indeterminado ainda nas suas atualizações singulares, um meio de pensatividade precedendo todos os pensamentos que assim encerra o pensamento não pensado. Rancière. Meu aniversário, muito próspero, muito lança, muito peru, porque no Jacaré é o afronta. Terror nenhum para elas, tem que aturar. Quando tentamos compreender as novas realidades visuais que nos cercam, é inútil apelar a uma tradição que, na sua ambivalência de olhar as imagens, nem por isso deixou de produzir uma reflexão frequentemente significativa sobre elas. É por isso que descrever as revoluções tecnológicas, como a passagem do analógico ao digital, não necessariamente ajuda-nos a compreender isso que modifica a eficácia das imagens. E não apenas mascara o que muito frequentemente ainda faz falta em um pensamento de imagem. Ora, as palavras que utilizamos, sem tomar muito cuidado,
para nos referir a essas novas visualidades são resultados de uma tradição que faz de tudo para manter as imagens à distância. Isso aqui é um vestido da Maria Gueixa, entendeu? Me atura. Sabe quanto custa um vestidinho da Maria Gueixa? Me atura. Eu não sou mulher, a realidade é essa. Eu não sou mulher, mas não me comparo a nenhuma. Olha para mim, sou bela, eu ganho. Observadora da eclosão e ainda de abertura, a imagem introduz um excedente não reentregável na ordem do saber e provoca, a partir de dentro, uma exposição ao fora. Sua força de abertura provém através do fato de que ela não pode, em si mesma, se retirar em direção a nenhum regime de interioridade. Na exposição de sua nudez, ela dá a ver que só existe dentro e, por esse espaço, onde ela se procede perpetuamente e onde, igualmente, ela procede, todo olhar antecipador. Entrelaçamentos temporais, com as mais de olhares, as imagens não saberiam propriamente ser localizadas nem aqui, nem lá, mas constituem precisamente esse entre que mantém a relação. Como tais, requerem uma forma de pensar que suspenderiam suas certezas e aceitaria a se expor a dimensões de não saber que implica toda a experiência imaginal. Será que o autor quis dizer marginal? Não sei. A imagem é hoje uma questão de restituição. Em sua entrega, que só pode ser feita sobre o fundo de uma montagem heterogênea, a imagem pode se tornar uma superfície de reparação onde, longe de todo lugar comum, se desenha alguma coisa como um lugar comum. Foca. Foca aqui na Dara Krislane. Foca no traje de hoje. Presenteada do boy dela. Meu aniversário, muito próspero. Devolver uma imagem, de Dilberman. Não é inútil se perguntar de que exatamente uma imagem é imagem, quais são os aspectos que aí se tornam visíveis, as evidências que aparecem, as representações que primeiro se impõem. Me atura, foca. Eu quero um corpo assim de mamapô. Assim, ó, bundinha, bunda, natural. Herdei da mamãe. Atura, bebê. Morde a cara. Essa questão tem, ainda por cima, a vantagem de suscitar o interesse pelo como das imagens. Outra questão crucial. E depois existe uma questão totalmente tola e totalmente maldosa. Na realidade, quero dizer a questão política de saber a quem são as imagens. Ah, surta, jacaré o piruzal. Muito bofe, muito fuzil. Disse tirar uma foto. Mas o que se tira? A quem se tira exatamente? Tira-se verdadeiramente? E não é preciso devolvê-las a quem é de direito? Poder-se-ia dizer também que a maior ilusão produzida por esse aparelho do Estado, das imagens, é que nada se passa no mundo se não se passa na televisão. E minhas filhas no Arrocha, com certeza. O que fazer para restituir alguma coisa à esfera pública para além dos limites impostos por este aparelho? A TV, no caso. Acho que os meios de comunicação massiva em geral. A tal estética. É preciso instituir os restos, tomar as instituições, o que elas não querem mostrar. O rebotalho, o refúgio, as imagens esquecidas ou censuradas, para retorná-las a quem de direito, quer dizer, ao público, à comunidade, aos cidadãos. De Dilberman. Beijo. Agora a Dara Krislane está aí no Mimi. Daqui a pouco tem mais. Atura. Um dos meninos, o Wallace Lousada, em nosso primeiro contato, com a finalidade de produzir alguns estudos, me pediu para colocar alguma música. Afirmou que se sentiria mais à vontade para produzir algumas poses. O que me chamou a atenção foi a fala que o Wallace direcionou a seus amigos, legendando seu movimento de dar com os ombros. Assim é que nem as travestis. Fiquei muito instigado, algum tempo depois, em tentar entender por que as travestis em bailes funk dançariam daquela maneira e com aquele gingado de corpo.
O Wallace, em tom vago e pouco conclusivo, responde que elas dançam assim. Com Hermano Viana, desde lá em 1988, foi possível entender que o funk é algo enlouquecedor. O corpo que vai, escorrega, desliza, se move no chão e ao chão para dançar, funk é um corpo de festejo intenso e frenético. E, em suas conclusões, Viana pontua que a festa é excesso, em todos os sentidos, para não fazer sentido algum. O som muito alto, o contraste entre as luzes, que piscam sem parar, e a escuridão quase dominante, as danças cada vez mais intensas, os gritos de satisfação, a ameaça sempre presente de violência. A festa é uma loucura, afirmação inconsequente e irresponsável de que a vida vale a pena ser vivida. Em minha experiência de campo, partilho da mesma sensação. Os bailes se agitam progressivamente com níveis de intensidade crescente. Em festas com mais de um ritmo, o funk é reservado para o clímax do evento, dado que se alinha com as considerações de Viana em 88, quando afirma que o funk é capaz de movimentar centenas de corpos sob o que o autor entende como capacidade de produzir descargas. Descarga pode ser uma espécie de intensidade sonora. No jargão do funk, é o próprio batidão que vibra e que se estende no movimento coletivo de corpos. Bom, a partir daqui, apresento parte de uma série de experimentações que se energiza na ideia de um programa performativo. Desenhei um quadrado no e pelo chão, informei ao fotografado júri, dançarino e coreógrafo de funk da cantora Valesca, que dentro do quadrado ele deveria fazer pose. E somente dentro do quadrado eu iria clicá-lo. Fora do quadrado não haveria fotografias. Tento a partir dessa experiência dar forma a uma questão de pesquisa. Como podem esses movimentos, esses corpos, coreografar poses em retrato fotográfico? Tenho como norteador o plano de composição de Lepec, que, em linhas gerais, são estes corpos que estão sob múltiplos vetores que se sobrepõem. Assim, a coreografia que aparece é fruto de um processo para além do movimento em si, mas também político e estratégico, ou seja, uma espécie de ideia-movimento, que se impregna de metáforas que aparecem no fazer. Logo, pode revelar um entrelaçamento profundo entre movimento, corpo e lugar, ou seja, coreografia, que pode ser capaz de acionar a pluralidade social, política, econômica, linguística, estética e de gênero, por que não poética. E, assim, levá-las a domínios virtuais diversos, sempre a provir e a devolver. Pode soltar o ponto.
Ação. Chegando do baile do Jacaré, o fervo, o piruzal, muito boss. Nossa, cheguei no baile 3h30 da manhã, muita chuva, mas depois de manhã foi o acorde. Meu aniversário, muito próspero, muito lança, muito peruca em Jacaré, o afronta. Terror nenhum pra elas. Tem que aturar. Isso aqui é um vestido da Maria Gueixo, entendeu?